Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, Professor Rafael aqui e no vídeo de hoje eu vou te contar tudo sobre como tem sido o meu retorno ao trabalho, às aulas presenciais. Mas antes de eu começar te dizendo que eu não peguei coronavírus, deixa eu fazer minha propaganda já costumeira. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, considere se inscrever. Fazendo isso, você me ajuda, fazendo com que meus vídeos cheguem a mais pessoas e você se ajuda na medida em que ativando o sininho, você recebe notificações em tempo real. Para além disso, deixa o like aqui nesse vídeo, caso você goste desse tipo de conteúdo. Isso me ajuda a saber e me ajuda a produzir cada vez mais vídeos como esses. Bom, galera, as experiências que eu vou relatar aqui são o produto do retorno às aulas de uma das escolas privadas em que eu trabalho aqui na cidade do Rio de Janeiro. As outras duas, elas ainda não retornaram. Uma tem previsão para retornar no dia 5 de outubro, ou seja, se você está vendo esse vídeo na data do lançamento, na segunda que vem, e a outra ainda não deu uma previsão de retorno. Desde a semana passada, basicamente, para quem está acompanhando os noticiários, o Rio de Janeiro vive um verdadeiro imbróglio jurídico. Liminar vai, liminar vem, no sentido de abrir ou não as escolas privadas. Se você quer saber a minha opinião ou ainda o que eu acho sobre esse processo de reabertura, esse talvez não seja o vídeo para você. Eu produzi um outro vídeo lá em agosto, se a reabertura das escolas valia a pena ou não, você pode clicar aqui em cima ou aqui em cima no card e assistir isso. A minha opinião continua basicamente a mesma. Na verdade, a ideia desse vídeo é relatar um pouco como tem sido essa experiência, entre muitas aspas, de vanguarda da reabertura escolar em uma das instituições em que eu trabalho. Essa reabertura ela começou na semana passada sem alunos. Na verdade, os professores foram à escola para dar as suas aulas, para testar os equipamentos e ver como o sistema ele estava operando. Antes do mais, cabe dizer que essa é uma escola privada, logicamente, as escolas públicas ainda não estão autorizadas a reabrirem, nem sabe-se quando elas vão ser reautorizadas pelo governo do estado e pelo governo municipal aqui no Rio de Janeiro, e é uma escola de classe média alta. Chegando na escola, a primeira coisa que a gente percebe é uma nova organização do espaço. Basicamente, o primeiro grande desafio é cumprir todas as etapas do protocolo. Em especial, uma etapa específica que é a utilização da máscara em todos os espaços, inclusive dentro da sala de aula. Há uma história curiosa que a minha companheira, que também é professora de história, ela começou a dar aula antes de mim, porque ela dá aula num curso pré-vestibular e os cursos pré-vestibulares foram liberados antes das escolas. Na primeira vez que ela foi dar aula, na segunda de noite, ela também fez um trabalho de coordenação interna em um outro local em que ela trabalha. E ela chegou em casa desidratada. Por quê? Porque ela esqueceu de beber água e quando a gente dá aula com a máscara, o esforço ele é muito maior. Eu mencionei que eu desconfiava disso em um outro vídeo aqui do canal sobre como lidar com os medos do retorno às escolas. Se você quiser assistir esse vídeo, clica aqui em cima no card. Mas eu não tinha certeza até a semana passada. Então quando eu cheguei lá na escola e comecei a dar aula de máscara, eu vi que o buraco era muito mais embaixo. Não que eu esteja dizendo que seja impossível dar aula de máscara, não é isso. Mas que num local como o Rio de Janeiro, com as portas das salas abertas, sem ar-condicionado, com ar-condicionado na ventilação, né? E com a máscara, a sua perda de líquido, ou seja, o seu esforço físico, ele é muito, 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 muito maior. Um outro ponto interessante também é que você é responsável pelo cumprimento do protocolo dentro da sala de aula. Então você tem que desinfetar o microfone, né? A gente tem usado nessas escolas privadas microfones como esse aqui, inclusive numa das escolas, né? Numa das unidades dessa escola em que eu trabalho, é o mesmo microfone que eu uso aqui no canal, como bom microfone, né? E a gente tem que cuidar de duas salas de aula ao mesmo tempo. Né? Na primeira semana foi tranquilo, porque como não tinham alunos ainda, eu só tinha que cuidar lá do Google Meet, que é a plataforma que essa escola utiliza. Agora, na segunda semana, em uma das unidades, não foi nenhum aluno, né, nas turmas de ensino médio que eu dou aula, mas na outra unidade foram 4 alunos. E aí a experiência foi muito louca. Por quê? Porque eu dei aula ao mesmo tempo para 4 alunos presenciais e eu tinha que administrar uma outra sala de aula online, que tinham os outros 27 alunos. Então, isso também foi um outro, e tem sido, né, na verdade, um outro desafio, que é de fato dar conta de uma sala de aula presencial, com poucos alunos, obviamente, e também dar conta dessa sala de aula online com muitos alunos. Falo isso porque quando vocês voltarem, os colegas professores, vocês vão ver que é muito desafiador essa dinâmica do grupo A e do grupo B.
Por quê? Porque a sua tendência é dar atenção total sempre para o grupo presencial e o grupo à distância, ele basicamente seja ignorado. Haja vista que se você der aula em PowerPoint, você vai projetar a tela para os meninos, então você não vai poder ficar acompanhando o Google Meet, né? Então o que eu sugiro para vocês, quando vocês voltarem, inclusive, é tentar nomear um aluno que tem um celular com a conexão decente para ficar como monitor das perguntas que vêm do chat. Um outro ponto incômodo é que, como as aulas são de portas abertas, se a escola for pequena, como é o caso dessas duas unidades em que eu trabalho, você consegue ouvir tudo que o seu colega está falando. Na primeira semana, em que eu não tinha aluno, foi até engraçado, porque eu ouvi os alunos da outra sala falando com outro professor e eu achava que eram os meus alunos falando comigo. Hoje também teve uma situação curiosa, que foi o professor de matemática vir me pedir para falar mais baixo. Eu dou aula falando muito alto. Então isso é um verdadeiro incômodo, não só para os alunos, mas para a gente, né, para nós professores. Um outro ponto importante também, e um outro ponto curioso, é o contingente de alunos. Eu peço que os professores que estão me acompanhando, estão assistindo o vídeo, não me entendam errado. Esse vídeo ele não é uma defesa da reabertura das escolas, muito pelo contrário, a minha opinião de agosto para cá continua a mesma. Entretanto, é curioso ver como os alunos, os poucos alunos que foram, na verdade numa unidade não foi ninguém, e na outra foram apenas 4 alunos num grupo que era para ter 18, né? É muito curioso como esses alunos que estão na escola sentem muita saudade do ensino presencial. E o mais curioso é que eram 2 turmas de segundo ano do ensino médio, ou seja, que não tinham o estímulo do Enem. Mas conversando um pouco com os alunos, e óbvio, né, tentando saber meio que informalmente por que eles haviam voltado, se eram os pais, ou se de fato era uma vontade dos meninos, eu descobri que vários deles, no universo de 4 alunos, né, 2 deles, voltaram por escolha própria, porque não conseguiam se adaptar ao modelo do ensino remoto. E eram de fato bons alunos. Então, o que é curioso é que os alunos, os poucos que tomaram coragem para voltar para a escola nesse momento de pandemia, que no Rio de Janeiro é um momento muito grave ainda, eles de fato o fizeram por motivos pedagógicos e não apenas porque o pai obrigou ou porque eles entendem a escola como um depósito de crianças. É lógico que eu estou falando isso da minha perspectiva de um professor do ensino médio, em que os alunos têm muito mais agência para escolher se vão ou se não vão para a escola. No ensino fundamental 2, no ensino fundamental 1, no ensino infantil, a realidade é completamente diferente. E é uma realidade, de fato, que eu não conheço. Bom, galera, esse foi o meu relato sobre como tem sido essas primeiras 2 semanas de aula presencial. Eu espero ter podido ajudar vocês a dirimir alguma dúvida que vocês têm com relação a isso. Então fiquem atentos, eu vou lançar mais vídeos como esses aqui no canal. Se você é professor, eu peço que você clique aqui do lado e confira os vídeos sobre tutoriais de ferramentas utilizadas em ensino à distância. Elas vão continuar sendo utilizadas no ensino presencial. Um abração para vocês e até a próxima!